Meus queridos irmãos, e de forma ainda mais especial nesse outubro rosa, minhas queridas e amadas irmãs, que participam desta Eucaristia, os muitos que lotam o nosso Santuário de Guadalupe em Curitiba e os tantos outros que nos acompanham unidos pelos meios de comunicação. O Evangelho de hoje traz uma página muito importante da caminhada histórica de Jesus e da sua presença no meio do povo, quando Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. O Senhor, já na Galileia, havia iniciado a sua vida pública, a sua manifestação, o seu anúncio, a sua pregação, mas ele, consciente da grandeza do seu projeto, percebeu a necessidade de tocar na geografia de onde ele estava, naquele lugar que era o lugar mais complexo, porque era o lugar onde se concentravam os grandes poderes. O poder religioso, o poder político, o poder institucional, eles estavam em Jerusalém. E talvez, mais do que outros povos naquele momento, eram as estruturas de Jerusalém que precisavam acolher e ouvir a boa nova apresentada por Jesus. Tomar a firme decisão de ir para Jerusalém significa o primeiro movimento de cruz. Jesus não assumiu a sua cruz somente no momento em que a cruz foi colocada sobre os seus ombros. Jesus começou a assumir o seu calvário a partir desse momento, porque ele foi responsável com as suas decisões, com a sua escolha, porque colocou à frente da sua vida, à frente da sua vontade, a vontade do Pai, a vontade de transformar, libertar e salvar a todas as pessoas, passando pela experiência da grande cidade, da grande capital, do grande polo político e religioso que era Jerusalém. O que eu gostaria de tomar para a nossa reflexão hoje é justamente o que nos falta. Jesus tomou uma firme decisão. O Deus encarnado, tendo diante de si os seus apóstolos e discípulos, olhou para a missão que tinha diante da sua própria vida e assumiu um itinerário. Foi responsável com as suas escolhas. Jesus não morreu de inocente. Ele era o justo, mas a sua morte foi o resultado da radicalidade do seu amor. Ele não abriu mão da sua missão, ele não abriu mão dos valores do coração do Pai, ele não abriu mão de proclamar a verdade, mesmo quando pressionado para fazer diferente. Então a sua morte foi a consequência das suas escolhas, e a sua ressurreição, a consequência do amor transbordante de Deus sobre nós, sobre a humanidade que acolheu as bênçãos e graças da presença e da pregação de Jesus. Meu irmão e minha irmã, talvez a missa de hoje queira dizer a nós que também na nossa vida é esse o momento de tomar uma firme decisão. E isso é importante para nós que somos católicos, porque às vezes nós temos uma visão de fé que é intermediária, mediana, com o perdão do termo, quase medíocre, porque nós pensamos que ter fé e ser cristão católico significa ser bonzinho a todo momento, transitar em todos os espaços, manter sempre no rosto um sorriso doce. Enquanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que encontramos é a presença de Jesus que assumiu um lado da história. Jesus vestiu a camisa de um time e se colocou em oposição a outro. Então essa história da gente ser mais ou menos, da gente ficar no meio do caminho, da gente pensar que ser bonzinho resolve as coisas, está em oposição ao Evangelho. É importante pensar, Jesus assumiu um lado da história. Jesus assumiu a camisa de um time, da humanidade, colocando a pessoa, o ser humano, como ponto principal de transformação das realidades, porque nos ama e porque confia em nós. E aí nós vamos olhar para a nossa vida, porque às vezes o que nós tanto reclamamos,
Às vezes o que nós tanto pedimos, às vezes o que nós tanto choramos, na verdade é a consequência da decisão que nós não tomamos. Porque quando nós não tomamos uma decisão, tiramos da seara da fé, do universo religioso, uma palavrinha que nós falamos pouco sobre ela na igreja, chamada responsabilidade. Por isso que a gente evita tomar decisão, delegamos a decisão para outro. Fazemos isso na política, fazemos isso nas instituições sociais, fazemos isso na igreja. Delegamos ao padre, ao prefeito, ao vereador, ao coordenador da pastoral, porque nós não queremos tomar a firme decisão. Por quê? Tomar uma decisão significa ser responsável por aquela consequência. E ser responsável pela nossa própria história não é fácil. Os apóstolos fizeram isso, tantos foram martirizados. Os profetas fizeram isso, e nem sempre puderam contemplar o fruto do seu profetismo. Os santos fizeram isso, os grandes fundadores da igreja fizeram isso, e morreram sem glória, sem os louros da história. Demoraram muito para ter a sua vida, a sua santidade, as suas obras reconhecidas, mas fizeram como Jesus, assumir um lado da história. Então, precisamos de tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pedindo hoje nessa missa, porque às vezes os nossos pedidos, eles vão no polo contrário. Eu quero que Jesus, Ele assuma a responsabilidade que Ele quer que eu assuma, porque quando nós entendemos a forma e a comunicação da revelação divina, nos lembramos que nós somos cofundadores. Enquanto igreja temos a responsabilidade de fazer da nossa vida e da vida de quem está do nosso lado a expressão da vontade de Jesus. Rezamos pelas santas chagas gloriosas, porque nós queremos nos colocar solidários diante das nossas chagas, mas também das chagas do outro. Isso significa tomar uma firme decisão, é olhar para a nossa história, para a nossa condição de cristão católico e entender onde eu me coloco. Uma coisa nós sabemos: a vitória está garantida. A cruz foi dolorosa, o Calvário foi sofrido, os pregos, os cravos da cruz deixaram marcas do Cristo, bem como a coroa de espinhos, mas a vitória era o resultado da presença onipresente de um Pai que nos ama. Por isso que o sinal da cruz está ao lado. Eu sempre me refiro à forma bonita como a nossa igreja nos apresenta o presbitério. São intimamente ligados à experiência da cruz, porque a vitória da Eucaristia é o resultado de um Deus que não nos abandona. Deus que não nos abandona, mas em especial não abandona quem toma na sua vida uma firme decisão. Pensa nos dramas humanos, qualquer drama humano, aqueles mais agudos, mais complexos, aqueles que nos faz chorar, que nos faz sofrer, os dramas estruturais, os dramas políticos. Será que não nos falta olhar com carinho para esse evangelho? Por isso que essa página da Sagrada Escritura no Novo Testamento ela é tão importante. Esse é o momento onde Jesus começa a carregar a sua cruz, quando ele vai a Jerusalém. Por isso que o termo é preciso. Jesus toma a firme decisão, porque não é fácil, assim como tantas decisões da nossa vida não é fácil. E nós não tomamos, porque falta no nosso coração o dom da fé, o dom da confiança, o olhar sobre a dinâmica da Eucaristia diante da cruz, a certeza de um Deus que não nos desampara, e a fé nas chagas, que hoje são gloriosas, e são gloriosas porque ontem foram dolorosas. Rezar diante das chagas gloriosas de Jesus significa aceitar, antes, que elas são dolorosas. Elas são iluminadas hoje no corpo glorioso de Jesus, não por um toque de mágica do Pai. Hoje elas são iluminadas, gloriosas, fontes de bênçãos,
porque diante do pecado humano, elas foram purulentas, sofridas, sinal do pecado, sinal do distanciamento do coração humano ao coração de Jesus. Por isso olhamos com fé as Santas Chagas, por isso olhamos com fidelidade a Eucaristia, porque são sinais da vitória, que se atualizam a cada Santa Missa, a cada oração que fazemos, a cada novena que participamos. Então precisamos de nos alimentar. Nos alimentamos da certeza da vitória, porque queremos nos colocar como aqueles que também aceitam tomar a sua firme decisão. Que bom que as nossas amigas e os nossos amigos, os homens envolvidos na Associação Amigas da Mama, fizeram essa decisão. Tomaram a decisão pela saúde e pela dignidade da mulher. É um caminho de cruz e vitória. Nos muitos espaços de atuação, aqueles que estão junto das nossas crianças na pastoral da criança, nos enfermos na pastoral da saúde, com os nossos irmãos soropositivos na pastoral da AIDS, os trabalhos que existem em todos os campos, o que nós não podemos é não tomar a firme decisão. Qual que é o nosso horizonte? Quando Jesus tomou a firme decisão, para quem ele olhava? Para nós. A nossa salvação, nós, pequenos, miseráveis pecadores, sujos, nós, com o nosso coração, com os nossos defeitos, percebam como isso é lindo. Jesus tomou a firme decisão pela humanidade, pelas pessoas, gente de carne e osso, com sangue nas veias, com as mãos abertas ou fechadas, gente alta e baixa, bonita, feia, magra, gente, Deus ama o humano. Queira o bom Deus que a nossa fé nos aproxime do altar, nos aproxime da palavra, mas nos aproxime do outro. Cuidar da mulher que está vivendo a situação muitas vezes dramática do câncer de mama, é estar próximo do Cristo. É estar próximo do Cristo. Quem é o Cristo que eu assumi ao ir para Jerusalém? Às vezes é só o das chagas gloriosas. Rezo pelas chagas gloriosas, porque assumo quando elas forem dolorosas na minha pele, porque eu tenho a certeza da vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.